Bom dia a todos. Meu nome é Magno Federici Gomes. Hoje é dia 21/8/2020 e nós estamos aqui na disciplina Estudos Avançados de Direito Processual Civil e da Escola Superior Dom Helder Câmara, e a temática dessa aula de hoje é Processo e seus princípios. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que essa gravação será posteriormente inserida no YouTube para que os alunos que não estão presentes nessa aula, para que eles possam assisti-la no momento mais adequado. Caso não concordem com essa conduta, por favor, que se manifestem na maior brevidade possível, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de processo. Na aula passada nós falamos de jurisdição, então hoje nós vamos passar pelos seguintes tópicos da matéria. Então, vamos lá. Item 1. Primeiro, eu vou apresentar um conceito de processo para vocês e vou apresentar a evolução histórica desse conceito de processo. Tá? Isso integra, de fato, o conteúdo de teoria geral do processo. Depois, eu vou fazer uma subdivisão para vocês entre processo e procedimento. Vou diferenciar o que é um de outro. E depois nós vamos entrar nos princípios processuais, utilizando a teoria neo-institucionalista do processo. Então, nós vamos falar primeiro de princípios institutivos do processo, são aqueles que criam os processos, segundo a teoria neo-institucionalista, e ainda os princípios informativos do processo, que são aqueles que devem ser observados sob pena de nulidade processual. Em alguns casos, nulidade, outros casos, sob pena de anulabilidade da decisão. Tá claro, gente? Então, muita atenção, essa é a nossa exposição geral, é uma exposição grande, e eu vou chamar essa aula hoje de panorama de processo, né, porque é uma revisão, é um resumo de tudo. E aí vamos seguir, porque nós temos muitos assuntos, vários tópicos para comentar aqui hoje. Pois bem, quando a gente fala de conceito de processo, né, o conceito de processo ele é variável, conforme o tipo de doutrina que você utiliza. E aí nós temos duas teorias que são preponderantes em matéria de processo. Uma que costuma ser aplicada pelos juízes, que é a teoria instrumentalista do processo, né? E outra que vem crescendo a partir de princípios democráticos, que é a teoria democrática de processo. Tá bom, senhores? Tudo bem. E aí, a partir desses conceitos, dessas teorias, nós temos dois conceitos diferentes. Nós temos, então, para a teoria instrumentalista, que é aplicada por vários meios acadêmicos, né? Mas processo seria uma sequência de atos interdependentes que visa solucionar conflitos de interesses, seja individuais, seja coletivos. Esse conceito de teoria instrumentalista de processo, ele tem íntima relação com a teoria da relação jurídica de Bilow, né, que eu vou mostrar para vocês, e ela foi incorporada pela Escola Paulista de Processo quando Enrico Túlio Liebmann veio para o Brasil, né, fugindo do regime fascista italiano, né, e lá criou essa nossa escola. Por outro lado, quando nós falamos de teoria democrática do processo, nós temos um autor também italiano que se chama Elio Fazzolari, tá joia? Elio Fazzolari, que foi traduzido e foi interpretado por um professor, muito bom professor, que era o Haroldo Plínio Gonçalves, né? Ele foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, foi juiz trabalhista, acho que foi inclusive ministro do TST, tá? E ele introduziu esse conceito de participação dentro do processo, em que o processo só se tornaria processo, quer dizer, que o procedimento só se torna processo a partir do momento que existe a figura do contraditório, né? A figura do contraditório. Então, essa teoria democrática de processo, ela foi incorporada pelas escolas mineiras de processo, né? Intitulada ou encabeçada pelo professor Rosemiro Pereira Leal, que criou a teoria neo-institucionalista do processo,
mas que vem sendo também utilizada pelas teorias de garantismo, do garantismo do processo, ou do processo justo, né, que são encabeçadas primeiro na esfera penal por Luigi Ferrajoli, né, e também na esfera civil por Comóbio e também Vigoretti. Vigoretti é um dos teóricos de processo coletivo também italianos, né? Dito isso, nós temos as classificações de processo. Eu volto a lembrar vocês que eu falei que a jurisdição se classifica pela inércia, né? Tem por característica preponderante a inércia, então ela fica quieta. E a forma de se promover a jurisdição é por meio do exercício do direito de ação. E o direito de ação vai ser a temática da nossa próxima aula, da aula de sexta-feira. Tá claro? No entanto, falamos que a jurisdição não é instantânea, e eu falei isso na aula passada para vocês. Né? E ela é um ato, a jurisdição ela é praticada de maneira processual. E ao ser praticada de maneira processual, nós temos que o processo é a forma de outorga da jurisdição. Então, quando nós falamos de processo por si só, ele é a maneira de manifestação da jurisdição, seja por meio do processo de conhecimento, seja por meio do processo de execução, seja por meio da tutela provisória. E aí eu voltei a relembro novamente a vocês aquele conceito de unidade da jurisdição que eu falei na aula passada. Né? Então, não adianta nada eu ter o processo de conhecimento se eu não consigo executá-lo. E não adianta nada eu executar, para falar a verdade, Cultura fala, inclusive, que execução sem prévio conhecimento seria arbitrariedade. E não adianta nada eu ter conhecimento e satisfação de direito se eu não puder acautelar, se eu não puder proteger o direito material ou mesmo o exercício da jurisdição por meio daquele conceito de ação asseguradora de quiovenda que nós vamos ver futuramente quando falarmos de tutela provisória. Pois bem, então, a partir dessa ideia de unidade da jurisdição, nós temos os 3 processos, tá claro? E o primeiro processo aqui é o processo de conhecimento, que é aquele que reconhece o direito da parte aplicando o abstrato da lei ao caso concreto. Então, Humberto Eudoro utiliza a terminologia acertamento de direito a partir de um teórico italiano que se chama Salvatore Sata. Né? Então, é o acertamento do direito. Ele declara o comando abstrato da lei ao caso concreto, então ele outorga concretude à norma. Então, ele cria norma. A norma, né, que é aplicada em função do conflito de interesses aplicado, submetido à vigência das leis. Então, fazendo esse silogismo de lei e caso concreto, aplicando um no outro, ele cria uma norma jurídica para o caso concreto, né, e ele exerce o que o professor Luiz Rodrigues Vambier chama de historiador. Ele exerce uma função de historiador. Ele escreve, ele relata tudo e ele fala qual é a decisão. Tá joia? O segundo processo é o processo de execução, que é aquele que satisfaz um direito previamente reconhecido em título executivo, seja título executivo judicial, que é formado com a participação de um juiz ou de um assemelhado, que no caso seria o árbitro, né, da Lei 9.307, que nós já mencionamos aqui, ou mesmo ele executa um título extrajudicial, que é um negócio jurídico formado entre partes capazes, cuja lei instrumental define outorgar força executiva a ele. Então, são casos específicos em que o Código de Processo fala que aquele documento autoriza o início da execução de imediato. Está claro, senhores? E esses documentos estão previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil e em outras leis especiais de natureza extravagante. Então, nós estamos falando que são os documentos chamados títulos executivos. Então, nós temos os títulos de crédito, a letra de câmbio, a debênture, a nota promissória, né, isso, a duplicata. Nós temos documentos particulares assinados pelo credor e devedor mais 2 testemunhas. Nós temos documentos públicos assinados pelo credor e devedor mais o servidor. Né? Nós temos casos em que o advogado de ambas as partes assina um documento junto com as partes que outorga força executiva. O Ministério Público referenda um instrumento de transação. Então, esses são casos de títulos executivos extrajudiciais.
Agora, a sentença arbitral é título executivo judicial, prevista no artigo 515 do CPC, né? A sentença condenatória do processo civil é título executivo judicial. Nós temos o formal de partilha, ou a certidão de partilha entre as partes do inventário. Isso tudo é exemplo de documentos que autorizam o processo de execução. Saliento para vocês que se o título executivo for judicial, vai autorizar o cumprimento de sentença. Se o título executivo for extrajudicial, vai autorizar o quê? A execução autônoma, que é a execução fundada em título executivo extrajudicial. Tá claro, senhores? Dito isso, vamos continuando, né? Parece que já tem uma dúvida aqui. Se tiver alguma dúvida, eu posso já tentar respondê-la. Se houver tempo, vamos ver. Mas vamos lá. Dito isso, o que nós temos? Um minutinho. Então, vamos. E, finalmente, nós temos o terceiro processo, que antigamente era chamado de processo cautelar, no Código de Processo Civil de 1973, que era aquele processo que objetivava assegurar o exercício da jurisdição, que era instrumento do instrumento, que era o processo cautelar, né? Esse processo cautelar ele foi substituído hoje em dia pela tutela provisória de urgência cautelar, com finalidade idêntica da que tinha antes, né? Então, nós temos a autonomia existindo ainda, apesar da revogabilidade, da provisoriedade, né? E ainda da função de composição provisória da lide, a partir da teoria de tertio genus de Francesco Carnelucci. Então, nós temos o seguinte: o processo cautelar foi substituído pela tutela provisória de urgência cautelar, né? Aquela tutela antecipada que existia no antigo artigo 273 do CPC de 73, ele foi substituído pela tutela provisória de urgência antecipatória, né? Que está lá no artigo 300 do novo CPC. E nós temos ainda a tutela de evidência, tutela provisória de evidência, quando existe altíssima probabilidade de reconhecimento do direito material, né? Mas, muita atenção, nós não temos o parâmetro de necessidade, premência da função jurisdicional. Então, o antigo processo cautelar, ele tinha função asseguradora, né? De assegurar o exercício da jurisdição, a partir da ideia de que ou venda, e ele tinha aquela função acessória, de ser instrumento do instrumento, ele não era um fim em si mesmo, isso a partir das ideias de Calamandrei, né, que depois nós vamos trabalhar em nova aula, tá, gente? Então, a partir desse processo cautelar e do novo Instituto da Tutela Provisória, a jurisdição se manifesta por meio de um processo próprio para assegurar o direito das partes. E essas seriam as três classificações de processo. E aí, aqui a gente entra numa parte histórica muito interessante, mas que eu vou tentar trabalhar com vocês de maneira mais breve, porque é uma parte histórica, mas aí eu vou chamar a atenção, de fato, para as partes mais importantes, né? Então, o processo, ele começou como sendo entendido como um mero contrato, tá joia, senhores? E quando a gente fala de contrato, significava o quê? Que o processo nada mais era do que um ramo do direito civil, né? Então, ele estava vinculado ao direito civil. E ele tinha natureza privatista, né? Porque o processo era entendido como negócio jurídico. Isso no século XVIII, no século XIX, no início do século XIX. A partir do próprio século XIX, né, desse século XIX, nós tivemos uma evolução do processo para uma teoria de que o processo foi considerado como um quase contrato. Houve uma relativização do negócio jurídico, né, porque o processo passou a ser entendido não como um direito privado pura e simplesmente, mas que ele tinha características de direito público. E essas características de direito público, elas demonstraram, então, essa necessidade de evolução da ciência do processo. Finalmente não, a gente entrou na teoria preponderante, que vem sendo utilizada até nos dias atuais,
que é o processo como relação jurídica. E o processo como relação jurídica, ele foi criado, essa teoria, por Oscar von Bülow, né, num livro que se chamava da Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, e ele demonstrou que o processo ele se desenvolvia gradativamente, passo a passo. Ele falava passo a passo, mas era por atos processuais. Então, ele se desenvolvia primeiro um ato processual, a petição inicial, depois outro ato processual, a citação, depois outro ato processual, a audiência de conciliação, depois outro ato processual, a contestação, depois a réplica, depois a decisão de saneamento, né, isso, depois a fase probatória, instrutória toda, até que chegar, depois desse debate inteiro, tá, a uma decisão final, não é isso? Então, ele falava claramente que a relação jurídica probatória é matéria do debate judicial, né? E a relação jurídica, ela aparece no embrião do processo. Eu chamo a atenção para vocês porque esse processo como relação jurídica, a meu entender, deu origem à teoria instrumentalista do processo, de processo como instrumento de efetivação de direitos materiais, né? E essa teoria foi adotada pelo Código de Processo Civil de 73, né? E também pelo Código de Processo de 2015. Por quê? Especialmente nesses artigos aqui, 312 e 213, vamos lá, no 312 ele fala da formação do processo. E quando ele fala da formação do processo, ele fala que para que haja processo e para que ele seja formado, é obrigatório a criação ou o estabelecimento da relação jurídica e processual. E essa relação jurídica e processual se dá por meio da citação válida do réu. Da mesma forma, o artigo 239, que prevê os efeitos materiais e formais da citação. Materiais que dizem respeito à relação de direito material e formais com relação aos efeitos de litispendência, né, de tornar litigiosa a coisa, né, e assim por diante. Então, nós temos vários efeitos, né? Interrupção de prescrição seria efeito material, a meu ver, constituição de mora seria efeito material, né? Então, tem vários elementos. Tornar litigiosa, efeito formal. Tudo bem, senhores? Então, muito importante, tá? Oscar von Bülow, porque o CPC de 73 se baseia nessa teoria da relação jurídica processual. E o CPC de 2015 reproduziu esses mesmos termos de relação jurídica processual, gerando, né, uma vinculação à teoria instrumentalista do processo. Além disso, nós temos mais. Nós temos ainda, né, a próxima teoria, que seria o processo como situação jurídica. E ao falarmos de processo como situação jurídica, nós temos o quê? Que foi Goldschmidt, tá? Que foi um teórico alemão, que apresentou e criticou duramente a teoria de Bülow, tá? E ele falou que o processo não era, de fato, uma relação jurídica processual, mas ele se parecia mais com uma situação jurídica, e daí o nome, né, situação jurídica, que envolvia duas partes em litígio, que nem sempre existiriam, né? Então, seriam aquelas duas partes. De uma forma ou de outra, um dos teóricos brasileiros que mais se aprofundaram na teoria de Goldschmidt é o professor Alexandre Freitas Câmara, né, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, que tem um bom livro de processo civil. Eu gosto muito do livro do professor Câmara. Uma pessoa, assim, ímpar, né, então não é difícil tecer elogios ao professor Alexandre Freitas, né, simples, conversa com todos, uma pessoa muito, muito tranquila de conversar, né? E depois da teoria do processo como situação jurídica, nós tivemos um teórico espanhol que se chamava Jaime Guaspe, né? Jaime em espanhol, e ele apresentou o processo como uma instituição, né? E ele viu o processo, e ele analisou o processo como instituição, como um instituto jurídico de efetivação de direitos materiais.
Finalmente, né, nós tivemos a evolução e a partir daqui nós entramos nas teorias democráticas de processo, né? Então, daqui para baixo, dos 6 ao 8, nós temos as teorias democráticas de processo. E aí nós temos claramente o quê? O processo como procedimento incontraditório, que é aquela do Hélio Fazzolari, que eu falei para vocês. E a partir dali nós falamos o seguinte, né? Processo é todo procedimento que se aperfeiçoa pela existência do contraditório, né? Então, nesse ponto, nós temos que processo seria uma espécie de procedimento, né? E procedimento seria aquela sequência de atos interdependentes que visa solucionar conflito de interesse, sem contraditório. Então, você pode ter procedimento sem contraditório, mas a partir do momento que eu tiver contraditório em um determinado procedimento, ele se aperfeiçoa, ele fica melhor e automaticamente ele se torna processo. Então, eu mostro para vocês que para essa teoria o gênero seria o procedimento e o processo seria a espécie. Tá bom, senhores? E a partir de processo como modelo constitucional, nós entramos naquela teoria do processo justo, né, que eu já mencionei para vocês de Ferrajoli, Comogli e Vigoretti, né? E é essa teoria que hoje em dia é adotada pelo professor Humberto Teodoro Júnior, né? Porque, pelo menos, parece que o professor Humberto Teodoro ele é heterônomo em matéria de teorias processuais. Então, automaticamente, eu estou falando isso porque ele já falou em uma palestra que ele se considera heterônomo nisso. Então, para todos os efeitos, o que nós temos? O processo, para seguir o modelo constitucional, ele deve observar todos os princípios constitucionais do processo. Todos. Se, por acaso, não observar um ou mais princípios, automaticamente nós temos o quê? A falha de processo e automaticamente nós temos a nulidade desse processo. Tá bom, senhores? Então, só haverá uma tutela jurisdicional justa quando você observa todos esses princípios processuais. E, finalmente, nós temos a teoria neoinstitucionalista do processo, que fez uma adequação da teoria do processo como instituição de Jaime Guasque, né, para as teorias democráticas de processo, né, tanto de Fazzolari quanto do modelo constitucional, e foi incorporada uma nova teoria pelo professor Rosemiro Pereira Leal, em que ele intitula os princípios institutivos do processo e de princípios informativos do processo. E é essa teoria que nós vamos demonstrar para vocês com a releitura dos princípios processuais. Né? Será essa teoria que nós vamos utilizar. Então, eu vou utilizar essa classificação, princípios institutivos e informativos do processo, para demonstrar para vocês, né, os outros elementos básicos do processo aqui. Então, vamos seguindo. Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente trabalhar os princípios processuais, eu tenho que fazer uma diferença entre processo e procedimento para vocês. E aí a gente chega naquele parâmetro que eu mostrei para vocês, né? Porque para as teorias democráticas o conceito de processo é um, para a teoria instrumentalista de processo o conceito de processo é outro, né? E por quê? Porque a teoria instrumentalista parte do pressuposto que nós estamos utilizando o processo como relação jurídica. Processo como relação jurídica. Né? Então, a partir dessa ideia de processo como relação jurídica, nós temos um conceito diferente de processo. E aí, o que nós temos? Processo seria a sequência de atos interdependentes que visa solucionar conflitos de interesse, para a teoria instrumentalista. Né? Então, processo, para a teoria instrumentalista, seria o gênero, vamos ver se eu consigo escrever gênero aqui. Gênero, não é isso? Faltou acento. E o G não está bom também, não. Certo? E nós temos aqui claramente o quê? Tá? Que procedimento seria rito. Seria a forma visível de manifestação do processo. Tudo bem? Por outro lado, quando a gente vai para as teorias democráticas, ocorre uma inversão. Tá? O procedimento que seria o gênero. O
procedimento é que seria o gênero. Tá claro, gente? E por quê? O procedimento seria a sequência de atos interdependentes que visa solucionar conflitos de interesse. Né? Seria. Por outro lado, o processo só existiria, né, isso pela sua submissão ao princípio e ao crivo do contraditório. Por isso que o contraditório aparece na teoria neo-institucionalista como um princípio institutivo do processo. Só há processo se houver contraditório. Tá claro, senhores? E aí, quando nós entramos nas modalidades ou classificações de procedimento, nós temos que pensar que nós temos várias espécies de procedimentos. Não é isso? Se o processo é de conhecimento, eu tenho procedimentos especiais, né? E os procedimentos especiais são aqueles que o direito material específico exige modalidade especial de processo para sua efetivação. Exemplo, consignação em pagamento, exigência de contas, dissolução parcial de sociedades, reintegração de posse de força nova, manutenção de posse de força nova, interdito proibitório, né? Interdito proibitório. Nós temos ainda avaria grossa, habilitação, restauração de autos, né? Embargos de terceiro. Isso são exemplos de procedimentos especiais. E eles são especiais e codificados. Especiais. Tá já? E isso dentro do processo de conhecimento. Por outro lado, nós temos o procedimento comum. E o procedimento comum é aquele do código e residual. Ou seja, se eu não tiver um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil ou em legislação extravagante, tudo que sobra vai para o procedimento comum. Tá? Uma ação de cobrança de 100 mil reais, uma ação de cobrança de R$1 milhão, uma ação de indenização de 500 mil reais, uma ação possessória de força velha, ou seja, cujo esbulho possessório data de mais de ano e dia, isso tudo vai para o procedimento comum. Tá claro, gente? Que aí vai se aplicar, que é aquele que tem a audiência de conciliação no início, depois da citação válida, depois tem a contestação, e é o que nós vamos ensinar ainda no segundo módulo dessa disciplina, tá? No segundo módulo. Então, quando eu falei aqui parte 1, na nossa apresentação aqui, eu estou falando do módulo 1, que nós estamos trabalhando aqui na disciplina. Tá, joia? E dito isso, nós temos também o quê? Procedimentos especiais de legislação extravagante, lei de alimentos, tá, joia? Nós temos o Decreto-Lei 911, que é a alienação fiduciária em garantia. Nós temos as ações de despejo, né? Então, a consignação de locatícios, a revisional de aluguel, a renovatória de contrato de locação, são todos exemplos de ações especiais de legislação extravagante. E você pode falar a Lei de Ação Civil Pública de Processo Coletivo, a ação popular, que é a Lei 4.717. Então, são exemplos de ações especiais de legislação extravagante. E, finalmente, nós temos, dentro do processo de execução, também procedimentos diferentes. Então, dentro do processo de execução, você vai ter um procedimento de execução por quantia certa contra devedor solvente, amparado em título extrajudicial, que é a execução autônoma. Você vai ter uma execução por quantia certa contra devedor solvente, amparado em título judicial, que é o cumprimento de sentença. Você vai ter execução autônoma de obrigação de fazer, não fazer e entregar, né, que é o que nós chamamos de tutelas específicas de obrigação, quando elas estiverem previstas em títulos executivos extrajudiciais. Você vai ter ainda a mesmo tipo de execução, cumprimento de sentença de tutelas específicas de obrigação, né, com a possibilidade de fixação de multas astrenses para o cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou entregar descumprida, né? Você vai ter ainda o que nós chamamos de tutela inibitória, que evita o realizar algo, que é a obrigação de não fazer, né? Você tem a execução de alimentos, o cumprimento de sentença de alimentos do artigo 528, que você pode pedir a prisão civil do devedor de alimentos. Você vai ter a execução autônoma de alimentos. Tem vários procedimentos. Você tem ainda o quê? A execução
contra a Fazenda Pública para se expedir o precatório, a RPV, a requisição de pequeno valor. Isso tudo está previsto dentro do Código de Processo Civil. E você tem ainda procedimentos especiais de execução. Seriam dois. A execução fiscal, da Lei 6830, né, a Lei de Execução Fiscal, em que a Fazenda Pública executa o contribuinte. E você tem também ainda a execução hipotecária, né, prevista no Sistema Financeiro de Habitação, que é aquela execução extrajudicial que foi declarada constitucional pelo Supremo e continua sendo revisada, né, para ver se haverá mutação constitucional ou não. Né? Então, nós estamos falando de modalidades de procedimentos diferentes dentro do processo de execução. Tá bom, senhores? E dito isso, nós vamos para os princípios regentes do processo. Né? Eu gosto de utilizar o conceito do professor Humberto Teodoro de princípios, né, que são normas implícitas e, por vezes, explícitas, que orientam a elaboração e a aplicação e a criação das leis, que são as regras, que a eles, princípios, guardam obediência e hierarquia. Né? Então, nós estamos falando que são mandamentos nucleares essenciais ao ordenamento jurídico. E esses mandamentos nucleares essenciais ao ordenamento jurídico, eles podem ser princípios processuais, princípios da jurisdição e ainda temos princípios da ação. Né? E dito isso, utilizando aquela teoria neoinstitucionalista que eu já falei para vocês, eu vou repetir brevemente, né? Os princípios institutivos do processo são aqueles princípios processuais que aperfeiçoam o procedimento de forma que ele se torne efetivamente um processo. Eles estão previstos explicitamente na Constituição, né? Como garantias processuais e fundamentais das partes, e ainda estão previstos também no CPC, dentro das normas fundamentais. Então, nós temos várias previsões de princípios institutivos do processo. Então, vamos lá. O primeiro deles é o princípio do contraditório, que é o direito de coparticipação dentro da relação jurídica processual. Então, nós temos uma relação dialógica, né, entre autor e réu, dentro dessa relação jurídica, como condição sem a qual não se existe o processo. Conditio sine qua non existe o processo. Então, possibilita uma paridade de armas, e essas paridades de armas envolvem claramente o direito de dizer e contrapor aos argumentos das partes. Nós temos uma previsão expressa no Código de Processo Civil, do artigo 9º do CPC, que é obrigatório, tá? Obrigatório que haja contraditório, sob pena de, caso não haja esse contraditório, nós termos o quê? Violações de garantias processuais das partes, mas no artigo 9º, de leitura obrigatória por vocês, existe uma previsão expressa de relativização desse princípio para decisões liminares de tutela provisória, decisão liminar de tutela de evidência, né? Decisões liminares de procedimentos especiais. Então, nós temos essa relativização no artigo 9º, porque lá fala claramente o seguinte, lá no 9º, né? Então, vamos lá, no 9º. Vou ler esse artigo. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E aí fala claramente, não se aplica a tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência do inciso 2 e 3 do artigo 311 e a decisão prevista no artigo 701. A decisão prevista no artigo 701 é a decisão de ação monitória. Tá claro, gente? Caso vocês tenham interesse em aprofundar em ação monitória, existe um vídeo meu já no YouTube sobre ação monitória que vocês vão verificar que o mandado injuntivo de pagamento ou de cumprimento da obrigação, ele é expedido sem a possibilidade de contraditório, tá claro? E nem por isso o dispositivo é inconstitucional. Tá claro, gente? Então, a partir daí, nós voltamos para o nosso PowerPoint e nós temos, então, o quê? Aquela ideia de que o pedido inicial é uma tese apresentada pelo autor, a contestação seria a antítese
E, finalmente, o juiz, na hora que ele vai proferir a decisão final, ele tem que fazer um resumo dos argumentos, ele tem que analisar os argumentos relevantes dentro do processo e depois apresentar uma resposta. E essa resposta seria a síntese. Tá claro, senhores? Então, isso tudo é contraditório. Um dos grandes teóricos de contraditório hoje em dia é o professor Gerli Nunes, né, da Pontifícia Universidade Católica, e ele trabalha essa ideia de coparticipação dentro do processo. Nós temos outros teóricos relevantes sobre isso, né? Nós temos o professor Fabrício Veiga Costa, da Universidade de Itaúna, que fala também sobre direito de coparticipação, especialmente em ações coletivas, né? E nós temos o professor Vicente Maciel, né, dentro de ações coletivas, quando ele fala de ações coletivas como ações temáticas. Então, eles tentam ampliar a legitimidade das ações coletivas para que, de fato, nós tenhamos, né, uma ampla participação social dentro desses processos. E quando ele fala de participação, ele não fala de democracia participativa, né? Ele fala de democracia deliberativa, direta, né? Democracia direta dentro do processo, não democracia participativa. Então, é uma deliberação direta por intervenção dos interessados na relação jurídica processual. Passando para o segundo princípio institutivo do processo, nós temos o princípio da ampla defesa, né? E esse princípio da ampla defesa, ele também está previsto no artigo 5º, inciso 55, em conjunto com o contraditório da Constituição, tá bom, senhores? Alguns falam que seria a mesma coisa que o princípio contraditório, mas não é, né? Então, nós temos uma possibilidade de oposições às pretensões e às decisões judiciais desfavoráveis a uma parte. Então, sempre que o autor apresenta a petição inicial, o réu vai ter a possibilidade de se manifestar para se defender daquela inicial. Sempre que o réu apresenta um documento no processo, o autor vai ter a possibilidade de se manifestar sobre aquele documento no processo, né? Seja no momento oportuno, que é na contestação, seja documento novo ou superveniente, né, que pode ser juntado a qualquer tempo no processo, na forma do artigo 435. Então, nós temos a possibilidade de manifestação e de se defender daquelas manifestações, inclusive das decisões judiciais. E é por isso que o princípio da jurisdição, duplo grau de jurisdição, decorre do princípio da ampla defesa. Quando nós falamos ainda de princípio da isonomia, o princípio da isonomia ele está previsto, obviamente, no artigo 5º caput da Constituição, né? Então, ele é conhecido também como princípio da igualdade, né? Ou paridade simétrica, e é uma norma de conduta, ela gera, né, deveres tanto ao judiciário, quanto ao legislativo, quanto ao executivo, de tratamento de pessoas sem distinções, né? Mas, atenção, nós não estamos falando de uma isonomia absoluta, que é aquele tratamento sempre igual, mas sim uma isonomia relativa ao formal, porque você deve tratar as pessoas desiguais de maneira desigual. Então, você tenta trabalhar ou tratar essa pessoa desigual, dá algumas prerrogativas, algumas vantagens para essa pessoa, para que essa pessoa fique nivelada com as outras pessoas, né? Então, eu chamo a atenção de vocês que, às vezes, a isonomia ela é trabalhada pelo Supremo Tribunal Federal, né, a partir de ideias ativistas, né, que hoje em dia têm sido muito criticados na mídia e por outros profissionais do direito, e inclusive pelo próprio Poder Executivo, né, mas nós estamos falando de força normativa dos princípios constitucionais. Então, ao falarmos de força normativa dos princípios constitucionais, nós estamos lendo as cláusulas abertas da Constituição de acordo com análises valorativas, né, do próprio julgador. E aí nós podemos citar como teóricos aqui no Brasil o ministro Barroso, né, o ministro Barroso do Supremo, e ainda o Crisafulli, que seria o italiano, que faz essa análise de neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, que é a força normativa dos princípios constitucionais. Pois bem, depois disso, e ainda olhando aqui meu tempo, que nós temos ainda 20 minutinhos para terminar os princípios informativos do processo, ainda temos muita coisa para falar.
nós trabalhamos o seguinte: quando a gente fala de princípios informativos, são aqueles que orientam o trâmite procedimental, né, do processo perante o Poder Judiciário. Então, dentro da relação jurídica e processual, nós temos o respeito a esses princípios informativos. Caso sejam inobservados, nós podemos o quê? Ter claramente o quê? Uma declaração de nulidade do procedimento, tá? Salvo se não houver prejuízo para as partes. Se houver prejuízo, há nulidade. Prejuízo, não há nulidade. E aí a gente chama, né, pas de nullité sans griffe. Não há declaração de nulidade sem prejuízo. Isso do francês, né? Então, muita atenção com isso. Quando nós falamos desses princípios do processo, nós temos, se não me falha a memória, 9 princípios informativos do processo. E aí nós vamos falar claramente um a um para vocês e nós vamos tentar explicar e tentar trazer alguns exemplos. Eu já adianto a vocês que existem vídeos no YouTube meu já sobre os princípios informativos do processo e esses vídeos eles trazem outros aprofundamentos que eu não vou tecer nessa aula, porque aqui é o panorama mesmo. E lá, eu acho que são 2 ou 3, talvez 4 aulas no YouTube sobre princípios processuais. Então, o que nós temos? Nós temos que o princípio da oralidade, ele privilegia a forma oral, né, para a prática de atos processuais. Então, quando nós falamos de forma oral, atenção, nós estamos falando audiências, as audiências são todas orais, né? Quando nós falamos dos juizados especiais, existe a atermação, em que a pessoa, sem a presença de advogado, ela vai à atermação e ela apresenta o seu pedido, a sua pretensão, normalmente para um estagiário de direito, e esse estagiário reduz a termo aquela pretensão. As audiências, os depoimentos são reduzidos a termo, né? Então, a testemunha fala para o escrevente, na presença do juiz e das partes, e ele vai digitando aquilo, salvo na Justiça Federal, em algumas justiças estaduais em que a atermação foi substituída, né, pela gravação da audiência, né? Hoje em dia nós temos a audiência de conciliação nos juizados feita por meios à distância, né, em função da pandemia, que teve lei aprovada, né, pelo Congresso Nacional, né? Então, nós temos essa possibilidade. E existem outros exemplos de oralidade. Agora, a oralidade ela é privilegiada no processo de conhecimento e ela é relativizada no processo de execução, porque o processo de execução em si, ele não pode ser concentrado em apenas uma audiência, ele tem o princípio da dispersão de atos processuais. Então, por mais que tenha leilões orais, né, isso aí é apenas um ato processual do processo de execução, né? E seguindo, então, atenção com o princípio da oralidade, que ele é preponderante no processo de conhecimento. Seguindo, senhores, eu posso falar de oralidade, inclusive nos tribunais. A sustentação oral é um exemplo de oralidade nos tribunais. Seguindo, senhores, quando a gente fala de publicidade, a publicidade está prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição, né? É um princípio constitucional do processo, tá claro, senhores? Que outorga transparência aos atos processuais em geral, né? E especialmente as decisões judiciais. Todas as decisões do Poder Judiciário são, em regra, públicas, né? Isso significa que elas devem ser publicadas no Diário Oficial e elas devem estar disponíveis nos processos, nos sistemas de acompanhamento de processos eletrônicos, especialmente para quem tem token, tá certo, senhores? Quem não tem token não tem acesso ao processo eletrônico, salvo com a participação de um advogado. E isso, a meu ver, é um déficit de transparência e de governança jurisdicional no processo eletrônico. Não sei se o CNJ está interessado em intervir nisso, mas qualquer pessoa pode ter token, né? Então, é uma assinatura eletrônica. Mas, de uma forma ou de outra, vai assim. O que nós temos é uma previsão no artigo 11 do CPC, do princípio da publicidade,
E lá fala, no artigo 11, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade. Mas o artigo 11 traz no seu parágrafo único uma exceção. E essa exceção são aquelas hipóteses de segredo de justiça. O que significa segredo de justiça? O interesse público, ele autoriza o cerceamento de informação, não é isso? Salvo para os advogados, para as partes em si, para os defensores públicos e Ministério Público. Então, nós estamos falando daquelas hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil, e lá no artigo 189 nós temos o quê? Os processos que tramitam em segredo de justiça. Quando o juiz determina um segredo de justiça, varas de família em geral, todos os processos têm, que dizem respeito à intimidade das partes. Então, hipóteses de divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda, né? Quando tiver interesse público ou social, por exemplo, em causas que envolvam políticos, e o Supremo Tribunal Federal determina o segredo de justiça, né? Nós tivemos uma briga entre o Supremo e o atual presidente da República, né? O presidente Bolsonaro, porque foi aberto, o processo estava tramitando em segredo de justiça no Supremo, e por decisão de relator foi aberto o segredo de justiça, foi retirado o segredo de justiça, e foi dali que publicaram ou que reproduziram na mídia fatos ocorridos numa reunião ministerial que era gravada, né, em função daquele pedido do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, então isso aconteceu, né, então atenção com isso. Então, nós temos hipótese de segredo de justiça no artigo 189, que é de leitura obrigatória por todos vocês. Tá bom, senhores? Depois disso, nós temos uma série de princípios relacionados com a boa-fé processual, e eu gosto muito de trabalhar Kant nesse princípio da boa-fé, porque Kant traz a ideia de imperativos categóricos em Kant, né? Então, ao falarmos desses imperativos categóricos de Kant, nós estamos falando que as partes devem agir de maneira ética dentro das relações jurídicas processuais, não é isso? Com boa-fé, sem praticar atos incompatíveis com essa ética e com a boa moralidade, né? Com a moral adequada. E isso é aplicável tanto às partes, quanto aos advogados, quanto aos terceiros intervenientes, né, quanto ao juiz que deve zelar pela boa-fé a partir dos seus poderes no artigo 139 do Código de Processo Civil. Então, nós temos vários exemplos de boa-fé processual, né? Então, vamos lá. Nós temos o artigo 5º. O artigo 5º traz um exemplo básico de boa-fé processual. E lá no artigo 5º, lá já fala do princípio da boa-fé. E, além do artigo 5º, nós temos outros dispositivos que falam, no artigo 322, da interpretação dos pedidos com a boa-fé, da interpretação da decisão judicial com boa-fé, e isso está no artigo 489, né, que fala da sentença do juiz. Então, muita atenção. E quando a gente fala de boa-fé, é um princípio positivado no Código de Processo, que é aquele que de qualquer forma participa no processo, deve se comportar de acordo com a boa-fé. Tá claro, gente? Então, nós estamos falando de autonomia. Quem atua dentro do processo, que atue de boa-fé, né? Então, seguindo. E aí, por outro lado, o outro lado da moeda, nós temos as penalizações por litigante de má-fé. E a litigante de má-fé é o outro lado da moeda, né? Ela está prevista no artigo 79, 80 e 81, o 79 traz exemplos de litigante de má-fé, interposição de recursos protelatórios, alegações contrárias à verdade dos autos, né? Litigar contra texto expresso de lei, né? Sem uma arguição plausível, né? Então, e o artigo 80 e o 81 prevê o Contempt of Court. O que é o Contempt of Court? É um instituto de direito do Common Law, que aplica uma multa por litigância de má-fé àqueles que não atuam de acordo com essa boa-fé. E essa multa está na mão do juiz, e é o juiz que vai fiscalizar e vai aplicar essa multa. Então, esse é o princípio da boa-fé,
tá? Que vai trazer outros princípios relacionados, que é o princípio da lealdade processual, né? E aí é o nosso próximo princípio. Quando nós falamos de lealdade processual, né? Então é uma derivação do princípio da boa-fé, né? Que determinam que todas as partes, terceiros intervenientes e advogados atuem lealmente dentro das relações jurídicas processuais, né? Em todas as fases do processo de conhecimento, seja ela postulatória, saneadora, instrutória, probatória ou final, e ainda, senhores, muita atenção, que atue com boa-fé dentro do processo de execução, que tem as suas 3 fases, que é a preparatória, que é a inicial, não é isso? Depois, ou postulatória, nós temos a preparatória, e finalmente nós temos a final, a satisfativa. Então, a lealdade processual, ela aparece dentro do processo e tem um dispositivo que fala que compete ao juiz, né, evitar colusões ou simulações processuais dentro dos procedimentos. E aí, lá no artigo 142, ela fala: convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e o réu se serviram do processo para praticar ato simulado, ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades de litigante de má-fé. Né? Então, é isso que nós temos. E nós falamos, inclusive, o seguinte, que se por acaso houver simulação processual e o juiz não se der conta e não proferir a sentença de improcedência do pedido e condenar as 2 partes como litigantes de má-fé, ainda assim cabe ao Ministério Público o ajuizamento de ação rescisória, né, na forma do artigo 967, inciso 3, o Ministério Público ajuizando a ação rescisória, quando nós tivermos o quê? Dolo ou coação de parte vencedora em detrimento da vencida, que é o inciso 3 do artigo 966, ou ainda simulação ou colusão entre as partes com a finalidade de fraudar a lei. Então, nós temos que tomar cuidado. O princípio da lealdade processual é um princípio novo no Código de Processo Civil, né, mas que reforça a ideia de boa-fé processual. Então, nós estamos falando que são princípios correlatos, né, são princípios correlatos, mas que demonstram que dentro das relações jurídicas processuais, nós temos um novo paradigma que deve ser fiscalizado pelo juiz. E a partir dessa ideia de novo paradigma, nós temos vários elementos relacionados com a cooperação, que eu entendo também outro derivativo do princípio da boa-fé e da lealdade processual. Né? Quando a gente fala de cooperação, as partes devem cooperar, né? Devem colaborar com o juiz e entre si para a consecução de uma tutela jurisdicional justa e efetiva, inclusive com a fase executiva. Então, nós estamos falando que não é somente para o processo de conhecimento, nós estamos falando que vai atingir tanto o processo de conhecimento quanto o processo de execução. Né? Então, é isso que nós estamos falando. Então, lá está positivado no artigo 6º que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. E aí eu mostro para vocês que dentro dessa ideia de princípio de cooperação processual, nós temos outros artigos importantes que na cooperação você pode ter uma redistribuição de ônus processual por meio de negócio processual. E aí é o artigo 373, parágrafos 1º e 2º. Você vai ter ainda a convenção de partes, né, com o objetivo de redistribuição de prova por cooperação, e ainda você tem o quê? Uma cooperação dentro dos fatos que não dependem de prova, que são aqueles públicos e notórios, confessados por uma parte e afirmados pela outra como corretos, e isso aí é o que a gente chama de fatos incontroversos. Então, as partes têm que, de fato, pensar nesse princípio de cooperação. Vamos lá, já indo para o final, senhores. Nós temos ainda o princípio da razoável duração do procedimento, que foi introduzido em 2004 na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, né, e que também aparece no artigo 4º, né, do Código de Processo Civil, que as partes têm direito a obter
em prazo razoável, a solução integral de mérito, inclusive a atividade satisfativa. E isso já demonstra claramente o princípio da primazia da decisão de mérito dentro do processo. Isso é temática da próxima aula nossa, da nossa aula de ação, né? Que seria a ação como direito à resolução do mérito, né? E a gente tem o seguinte, uma tentativa do legislador constitucional derivado de mudar um paradigma de procedimentos, de processos lentos, né? E de não entrega do bem jurídico em tempo adequado, né? Nós temos o que? Claramente que o processo deve ter a velocidade necessária para a efetivação do direito, e eu gosto de falar que uma ação de uso campeão não tem o mesmo trâmite de uma ação de alimentos. Uma ação de alimentos é muito mais simples do que uma ação de uso campeão. Uma ação de uso campeão é mais simples do que uma ação divisória, uma ação demarcatória, que são as ações cujo trâmite devem ser mais lentos, mesmo em função do conhecimento técnico envolvido. Mas, mesmo em ações demarcatórias e divisórias, nós temos que pensar num tempo razoável, né? Eu sei que o direito ao processo, as garantias de contraditório e ampla defesa devem ser observadas, porque são direitos fundamentais conquistados a duras lutas, né? Mas, ainda assim, nós temos que efetivar os direitos materiais na maior brevidade possível, né? E aí a gente vem com a celeridade do processo. O que seria a celeridade do processo? Né? É o trâmite na forma mais rápida possível, sem prejuízo de garantias fundamentais e direitos fundamentais, e para isso nós teríamos que eliminar etapas mortas. E o que são etapas mortas? Eu tenho vários processos de PJE com etapas mortas, e físicos também. Etapa morta de um processo físico e de PJE. Não foi juntado mandado de citação no processo. Então, isso aí, a secretaria tem culpa disso, né? Etapa morta no processo eletrônico, né? Já foi juntada a petição da outra parte lá e o escrivão não olha que tem que abrir vista para o autor sobre a petição do réu de contestação, né? Não abriu vista para réplica. Etapa morta de processo. O processo está na secretaria do juízo e não foi encaminhado conclusão para a prolação da decisão de saneamento. Então, nós temos que conseguir a decisão de mérito na maior brevidade possível, sem prejuízo das garantias e direitos fundamentais das partes, né? Vamos lá. Dito isso, nós entramos nos dois últimos princípios, né, que são os princípios relacionados com o instrumentalismo, ou a teoria instrumentalista do processo, né, que foram desenvolvidos pelos teóricos Cândido Rangel Dinamarco, né, quando ele escreveu da instrumentalidade do processo, foi trabalhado pela professora Ada Grinover, né, e pelo Antônio Sintra, né, que são os autores daquele livro Teoria Geral do Processo, né? Nós temos uma positivação implícita, né? Demonstra uma teoria que foi desenvolvida pelo professor Carlos Alberto Alvaro, né, que é a teoria do formalismo valorativo, que hoje foi erigida a princípio da ação, que é o princípio da primazia da decisão de mérito, que eu vou falar na aula que vem, né, mas que determina que o processo é mero instrumento de efetivação do direito material. Tá claro? Ele não tem uma função autônoma, ele é instrumento de efetivação de direito material. E por isso nós temos aquela definição, direito material e direito instrumental. Direito instrumental efetiva o direito material, né? Ele está positivado no Código de Processo Civil de 2015, né, dentro do regime de nulidades, lá do artigo 277 seguintes do CPC. E o mais importante que eu tenho aqui para vocês é o artigo 283, que fala do princípio da conservação. Princípio da conservação. E no artigo 283, lá, princípio da conservação ou princípio do aproveitamento, lá fala claramente o seguinte, artigo 283, deixa eu ver se eu consigo ler ele para vocês. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. É o princípio da conservação ou aproveitamento.
devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Então, instrumentalidade é isso. A gente aproveita o ato, mesmo que ele não tenha observado a forma adequada. Mas muita atenção, para que haja a conservação, não pode ter prejuízo a qualquer das partes, a defesa de qualquer das partes. Então, o parágrafo único do artigo 283 fala: dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Tudo bem, senhores? E, a partir daí, nós temos o princípio da economia como um correlato do princípio da instrumentalidade das partes, não é isso? Da instrumentalidade das formas, perdão. Então, a gente fala assim, não se repete o ato processual, não é isso? Então, você aproveita os atos processuais, desde que ele tenha alcançado a sua finalidade e não prejudicar o direito de defesa das partes. Então, nós temos esses dois princípios, né, com previsões parecidas. E aí eu chamo a atenção do artigo 277, 282, parágrafo 1º, 283, parágrafo único, então ele acaba sendo reproduzido em vários momentos do processo. Para terminar nossa aula de hoje, eu gosto de fazer uma relembrança dos pressupostos processuais de vocês. Coisa rápida, né? Então, quando a gente fala de pressupostos processuais, são aqueles requisitos necessários ao desenvolvimento regular e válido dos processos, né? Outorgam validade à relação jurídica e processual que nós ensinamos hoje. E se originam das normas processuais como um todo e dos princípios processuais. Tá bom, gente? Nós sabemos que, em regra geral, os pressupostos processuais são sanáveis. O que significa sanáveis? Que eles podem ser corrigidos, desde que haja repetição do ato processual acometido de vício, né? Que esteja viciado. Nós temos atos processuais, pressupostos processuais de existência, que influenciam na relação jurídica processual, ou seja, que geram a relação, né? Então, se não houver relação jurídica processual, eles são considerados como atos inexistentes, né? Então, quais são? Órgão de jurisdição, citação e pedido do autor, ou seja, princípio da demanda. Nós temos os pressupostos positivos ou de validade, né, que, se desrespeitados, geram nulidades processuais absolutas, são sanáveis com a repetição do ato, que é a citação válida, a intimação do Ministério Público nos casos em que ele é custos legis, a ausência de impedimento do juiz, juiz que não seja absolutamente incompetente, juízo incompetente para decidir a causa, né? Então, esses são exemplos de pressupostos processuais positivos ou de validade. Nós temos os pressupostos processuais de mera regularidade, né, isso, que geram as nulidades processuais relativas, que devem ser arguídas na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos ou pena de preclusão. Então, aí eu posso falar decisão, sentença sem relatório, seria um exemplo. Hipótese de suspeição do juiz. Além dessa hipótese de suspeição, você tem que falar, nós temos que pensar ainda na hipótese de incompetência relativa territorial de um juiz. Então, ajuizei a ação no foro de domicílio do autor, enquanto deveria ter sido ajuizado no foro de domicílio do réu. Então, isso aí é uma hipótese de mera regularidade. E nós temos, obviamente, os pressupostos processuais negativos, que nós vamos voltar a trabalhar ainda no futuro, que é a inocorrência de coisa julgada, litispendência, perempção ou convenção de arbitragem. Os pressupostos processuais negativos são insanáveis, tá? E, em regra geral, são questões de ordem pública, salvo a convenção de arbitragem, que essa tem que ser arguída pelo réu. Pois bem, senhores, hoje a gente termina a nossa exposição. Eu volto a falar para vocês que nós temos material complementar de estudo no YouTube, tá joia, senhores? Então, vocês, por favor, adentrem no YouTube para ver a aula complementar com mais cuidado, com mais tempo. Então, eu sei que vocês têm outras matérias para estudar, mas é importante que vocês complementem os estudos com a referência básica que foi disponibilizada para vocês,
né? Nós temos o professor Humberto Teodoro, volume 1, né? Nós temos o material de estudo. Esse PowerPoint já está disponibilizado no Moodle para vocês, tá claro, senhores? E de uma forma ou de outra, eu vou encerrar aqui a nossa aula e eu vou agradecer a todos a presença na nossa aula de hoje, tá? E vamos colocar à disposição para sanar eventuais dúvidas de vocês. E neste momento eu encerro a videoconferência e eu peço a todos que se cuidem, enquanto não temos vacina para a Covid-19. Muita saúde a todos. Tchau. Tchau, professor. Você também. Se cuida.